eu sou a videira, meu pai é o agricultor e vocês são os ramos. Os ramos é a igreja. Ele vai falar de ramos, aquele que não dá fruto, meu pai corta e coloca outros no lugar. E aqueles que dá fruto, ele limpa para que dê muito mais fruto. Essa mesma expressão você vai ver o apóstolo Paulo usando para falar sobre ramos que foram retirados e ramos que foram enxertados. Ele vai falar sobre oliveira brava. Isso está no Novo Testamento se referindo às duas casas de Israel. Então você vai encontrar aqueles que foram enxertados e daqueles que foram retirados. Então Cristo é poderoso para os reenxertar novamente. Está falando ali sobre os ramos. E Cristo usou essa expressão falando, eu sou a videira. A quinta visão de Zacarias, ele vai ver um candelabro de ouro, tá vendo 7 lâmpadas. E aí ele pergunta, o que tu vês? Ele vejo uma menorá, vejo aqueles 2 raminhos. Ele vai dizer, são os 2 ungidos que estão diante do Senhor. 2 ungidos, uma à direita e outra à esquerda, 2 raminhos. 2 raminhos, ramos que Cristo tinha falado. Os ramos, quem são? Ele apontou de novo para a igreja na mensagem aqui que ele tem para Zacarias. Só que quando você olha para as 7 igrejas, você vê a figura dos 7 candeeiros. E ele vai dizer assim, eu sou aquele que anda no meio dos 7 candeeiros. Então ele não disse que tem um à direita e outra à esquerda, então Cristo está dizendo que ele está no meio. Sou aquele que anda no meio dos 7 candeeiros. Esse ponto aqui liga para o Filho do Homem, os 2 raminhos. E as 7 igrejas você vai ligar com Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Você vai perceber que a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia, elas estão de pé. O que é estar de pé? É aquelas que estão vigiando. Estar de pé é estar vigiando. Ele diz, vigiem para que estejam de pé diante de mim. Vigiem, não durmam. O apóstolo Paulo vai dizer, irmãos, nós não estamos em trevas para sermos pegos de surpresa. Ele usa a figura. Estar de pé é vigiar. Então, quem está de pé, está vigiando, não é pego de surpresa. Ele se apresenta para uma das igrejas como vindo como ladrão. A igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia não vão ter repreensão. Não é as duas que estão de pé diante do Senhor. Ele vai dizer, darei poder às minhas 2 testemunhas para que profetizem vestidas de pano de saco por 1260 dias. São estas 2 oliveiras. Não apontou para o livro de Zacarias, para os 2 raminhos? Apontou para o livro de Zacarias, apontou para os 2 raminhos. São estas 2 oliveiras que estão de pé diante do Senhor da terra. Ele vai usar essa expressão em Apocalipse 11. Quem está de pé é a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Quando ele fala da menorá, desses 2 ungidos ali no livro de Zacarias, você vai ver que ele está se referindo aos 2 pães da festa de Pentecostes. Na festa de Pentecostes, no último dia, eles traziam uma oferta. Dessa oferta eram feitos 2 pães ungidos. Isso eram as primícias. É por isso que a partir do verso 11 você vai ver falar sobre as primícias de Jacó, que não tem nada a ver com 2 homens literais, mas aponta para o ministério de Moisés e Elias.